Se por um lado alguns resultados da rodada foram importantes para o Guarani na luta contra o rebaixamento, por outro, 2 vitórias de equipes da parte de baixo da tabela não foram tão boas assim. Dos 3 concorrentes diretos que estão no Z4, ninguém conseguiu vencer. Mas os triunfos de Amazonas e Botafogo deixaram a equipe alviverde ainda mais distante do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Agora são 11 pontos de diferença justamente para o Botafogo, que bateu o Curitiba no último final de semana, mas essa diferença pode diminuir ainda hoje, já que o Guarani encerra a 19ª rodada contra o Ceará. E além de reduzir essa distância, uma vitória também tira o Bugre da lanterna da Série B, após 12 rodadas. Tem uma convicção muito grande de que a gente pode sair dessa situação, sem esquecer que é uma situação muito difícil, né? Porque a gente não pode achar que num estalar de dedos a gente vai conseguir reverter as coisas, mas a cada jogo a gente vai buscar evolução. Outro ponto que o Bugre se apega para a partida de hoje é o bom retrospecto contra a equipe cearense. A última derrota para o Vozão foi há quase 12 anos, em duelo realizado no Castelão. Desde então foram 3 empates e uma vitória do Bugre, por 3-0 em Fortaleza no ano passado. No histórico geral são 20 partidas, com 10 vitórias do Guarani, 8 empates e apenas 2 triunfos do Ceará. Mas apesar do bom retrospecto, o Bugre sabe que o momento é bem mais favorável ao time adversário. A nossa mentalidade, mesmo sabendo que o Ceará vem de uma sequência de bons jogos, de bons resultados, principalmente em casa, né? Acabou goleando, se não me engano, o Botafogo na última rodada, em casa deles, né? Não na última rodada do campeonato. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, esse discernimento, de saber que vai ser um jogo difícil, mas a dificuldade que nós vamos enfrentar lá, nós vamos enfrentar durante toda a competição. A partida de hoje também vai marcar a reestreia de Alan Al à frente do Guarani. De volta ao brinco após 3 anos, o treinador conta com um ambiente um pouco mais leve. Após a vitória sobre o Brusque na última rodada, o novo comandante teve uma semana para conhecer o elenco e ajustar a equipe. E sem baixas por suspensão, Alan Al pode até repetir o time que venceu a equipe catarinense no Brinco de Ouro. Substituídos por desgaste físico, o volante Matheus Bueno e o atacante Caio Dantas foram monitorados durante a semana e viajaram com a delegação. Com isso, o Bugre deve ir a campo novamente, com Vladimir no gol, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson na defesa, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias pelo meio e fechando o ataque, Ayrton, João Vitor e Caio Dantas. Em busca da primeira vitória como visitante nessa Série B, o Bugre entra em campo às 9 horas da noite contra o Ceará, na Arena Castelão. É muito difícil jogar contra o Ceará na casa deles, né? A gente teve uma experiência de jogar contra eles recentemente na Copa do Nordeste. É uma equipe que já vem sendo moldada para essa competição desde o ano passado. Mas são dificuldades que a gente tem que ter consciência da dificuldade, mas ao mesmo tempo saber que é isso que a gente vai enfrentar durante toda a competição. Tá aí, portanto, as informações do Guarani, já vamos analisar, mas agora vamos com as informações do adversário do Bugre, o Ceará. Um dos desfalques da equipe do Ceará para essa partida é o próprio técnico Léo Condé, que teve de passar por uma cirurgia no intestino e segue se recuperando. Ele continua ajudando, né, não presencialmente, mas virtualmente, vendo os treinos e dando dicas e conselhos pra gente. Mas eu acho que não muda nada. Acho que o estilo de jogo dele, do Batatais, eu acho que é bem parecido, então a gente tem que tentar manter esse caminho que a gente vem tendo né, nos últimos jogos, essas atuações que a gente vem tendo e não mudar muito. O desejo é de uma atuação como foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto dentro de casa. Mas dessa vez o adversário do Alvinegro é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, a atenção é muito importante dentro dos 90 minutos. É um time que tem jogadores experientes e jogadores rápidos, né? Principalmente dos lados do campo. Tem o Ayrton, tem o João Vitor e tem o Caio Dantas na frente também. É um time perigoso, né? A gente sabe que a gente não pode dar o contra-ataque para eles. A gente vai ter que matar as jogadas no campo de defesa deles para não dar espaço para eles contra-atacar. E é um jogo perigoso porque eles vão jogar por uma bola, sabe? Eu acho que eles precisam do resultado também, né? Tanto como a gente, mas a gente vai precisar propor o jogo, mas não desorganizar e ser bem
ser bem firme nessa questão de pós-perda também, né? A defesa alvinegra ainda está tomando forma. São 23 gols sofridos na competição. Por isso, toda essa atenção. Porém, um dos trunfos da equipe do Vovô vem sendo o ataque. Um dos melhores da Série B com 28 gols marcados. Principalmente com Léo Condé como técnico, que já marcaram 8 gols em 5 jogos. Vencer é o que importa. O duelo encerra o turno da competição e conquistar os 3 pontos é imprescindível para alcançar o primeiro objetivo do Ceará nesse ano de 2024. Vamos com os nossos comentaristas. Vamos lá, CH, eu começo com você. Vai começar a segunda era Alan Al no comando técnico do Guarani. O Bugre teve um bom tempo de preparação, jogou só no domingo retrasado, ganhou do Brusque por 1-0 e hoje tem esse difícil compromisso contra o time do Ceará jogando fora de casa. Bom, vamos desejar boa sorte, né? Que ele consiga encaixar o Guarani e fazer desse time um time vencedor. Não vai ser fácil, não é? Ele tem esse desafio, mas tem 2 aspectos que podem ser considerados positivos. O primeiro é a performance do time, que melhorou ultimamente. Não sei se o suficiente para ganhar do Ceará lá em Fortaleza. E o segundo é, toda vez que troca técnico tem aquela empolgação do grupo, né? Aqueles que estão sendo utilizados, né, de maneira mais tímida, ficam empolgados para mostrar para o novo professor: olha, agora estou aqui, professor, dá uma olhada com carinho, sabe aquela coisa de titular e reserva? Então eu acredito muito nisso, porque se você comparar os 2 times, qualquer resultado fora derrota do Guarani é surpresa, pela campanha, pelos problemas que o time tem. Agora também tem um outro aspecto, antes de ouvir aqui a importante opinião do Gleger, é o sistema defensivo. Eu acho que o Bacelar e o Salustiano, ao lado do Bispo ali, né, como primeiro volante, deram uma sustentação defensiva muito importante para o Guarani, que não havia. Então isso é fato, não é? Então, se tudo caminhar dentro do prognóstico, da normalidade, eu acho que o Guarani tem chance, mas eu não posso deixar de registrar o favoritismo do Ceará, porque joga em casa e porque tem, na minha modesta opinião, mais time que o Guarani. Agora, Gleger, sempre que há uma mudança no comando técnico, o treinador que chega, ele coloca, evidentemente, o seu método de trabalho, realiza alterações do time, mas no caso específico do Guarani, isso não é regra. O time jogou bem contra o Brusque e ele tem condições de colocar o mesmo time que iniciou a partida, no qual o Guarani venceu o time catarinense no Brinco pelo placar de 1-0. Se fosse você, manteria o mesmo time, a menos que ocorreu algum problema de ontem para hoje, ou alguma situação antes da bola rolar, alguma questão física, uma questão clínica, mas tendo todos os jogadores à disposição, você manteria o mesmo time para o jogo de hoje? Manteria. Aliás, não tem outro caminho, né? O time, a gente sabe que... Bom, primeiro que as opções são poucas. Ele mudar um esquema ou outro, ele pode, por exemplo, mudar o posicionamento do time, né? Implantar, e aí automático, porque não dá, na situação em que está o Guarani, você não dá para você fazer testes. Você concorda comigo, Bob? Não tem dúvida. Não tem como. Eu vou testar esse esquema aqui, eu vou testar aquele jogador ali, não dá. O Guarani precisa engatar a segunda vitória, depois do Ceará engatar a terceira, a quarta. Eu estou falando aqui, o Guarani precisa ganhar umas 4 partidas consecutivas para começar a dar uma respirada, para começar a ver o que está acontecendo. Você vê que na rodada aí todos que estavam ali ganharam, né? O Botafogo ganhou e aí vai se distanciando. Esse que é o grande problema do Guarani. Então ele precisa ganhar o jogo, precisa ter o Alan Al aí, a estreia. Concordo com o que você disse, aí traz uma, né? O jogador precisa mostrar um entusiasmo a mais no elenco, né? Treinador novo chegando, vende uma vitória importante. Isso traz um pouco mais de confiança para o time. Concordo 100% com o que disse o CH da questão defensiva. O Guarani melhorou na parte defensiva. O Bispo trouxe uma segurança, os laterais melhoraram, né? A dupla de zaga parece que já descobre ali qual é a dupla titular. Então, é dar sequência. Agora, que o jogo vai ser difícil, duro, nossa, porque depois da chegada lá do Léo Condé, o Ceará melhorou, hein? Melhorou e tem conquistado bons resultados. Inclusive tem uma goleada lá, né, na última rodada aí jogando em casa, tem uma goleada, né? Então o jogo é duríssimo, mas dá para tentar surpreender, por que não? Agora, vou repetir, hein? O Guarani precisa da vitória. Eu não vou ficar aqui falando, o empate lá seria um bom resultado. Não, na minha opinião, a derrota e o empate é um péssimo resultado para o Guarani.
Por quê? Pela situação em que se encontra o clube. Mas dá para chegar lá e tentar surpreender, Boris, por que não? Não tenha dúvida. Aliás, ao final do primeiro turno, hoje é a última partida do primeiro turno desta edição de 2024. O ano passado, o Guarani fez uma belíssima campanha no primeiro turno, terminou na 6ª colocação. O Guarani hoje tem 11 pontos, pode chegar no máximo a 14. 14 foi a mesma pontuação do Londrina o ano passado. O Londrina acabou sendo rebaixado. Mas o Avaí, o ano passado, somou 18 pontos. O Guarani chegando a 14, ficaria a 4 do Avaí, teria que ter um segundo turno espetacular para permanecer, mas o Avaí conseguiu permanecer. Fechou com 18 pontos na zona do rebaixamento e mesmo assim escapou. E é claro que o torcedor, CH, se pega muito nessa situação de que ganhou uma partida contra o Brusque, aquilo que o Gleger disse. Aliás, o Gleger está concordando com tudo, ele não discorda de absolutamente nada aqui do que a gente fala. Às vezes ele discorda. Às vezes eu discordo. Mas nesse caso não. Que o Guarani precisa realmente daquela vitória. Conseguiu contra o Brusque, mas depois em casa, o Brusque está na zona do rebaixamento, foi importante. Mas aquela vitória é realmente para passar essa confiança para o torcedor. E eu acho que o jogo de hoje pode ser realmente essa retomada do Guarani para o início do segundo turno para se manter na Série B. É esse o jogo contra o Ceará hoje fora de casa? Bom, em primeiro lugar, o Gleger não discorda de você pela sua competência. Não, de todos nós. Isso Olha, ele concorda comigo, concorda com você, concorda com todo mundo. Hoje o Gleger está paz e amor. Tá de branco, ó. Paz. Aí, Gleger. É o Aliás, seguinte, eu gostei ó. do estilo do Leandro Boles, hein? Eu copiei você, né? Muitos anos de Europa, Coreia, Ásia. Parece que estamos no carnaval, né? Só confete serpentina aqui dentro do nosso estúdio. É o seguinte, eu prefiro analisar jogo a jogo, porque nós aqui, e você sabe disso, Boris, nós temos aqui uma tarefa de muita responsabilidade. E o que é isso? Nós também formamos muitas opiniões. É importante a gente colocar com bastante tranquilidade, né, cada comentário, cada jogo. O Guarani está numa situação crítica no campeonato em termos de pontos. Difícil. Qualquer coisa que você passe diferente disso, não é questão de ser pessimista, é ser realista. Eu não trabalho para o Guarani nem para a Ponte Preta. Eu trabalho para o nosso cliente. Quem é o nosso cliente? Quem? Nosso telespectador, que nos dá o prazer da audiência todos os dias. Eu não tenho direito de faltar com a verdade, de ser injusto. Eu tenho que caminhar, sabe, dentro de uma coerência de comentário. E o que eu tenho falado aqui constantemente? Que o elenco é muito fraco, foi mal montado. Melhorou com os últimos reforços? Melhorou. É o suficiente para sair da última colocação? Pode ser que sim. Mas ainda precisa acontecer muita coisa. E eu estou preocupado com outro aspecto. Onde estão os reforços do professor Pastana? Chegou nenhum, cara. Aliás, chegou o Maranhão, né? Que talvez até jogue hoje, hein? Isso é uma especulação, tá? Não é informação. Então, porque está muito claro, Gleger, Boles e telespectadores, para melhorar esse time precisa chegar gente. Eu sei que há uma mobilização e está todo mundo querendo contratar, mas não está conseguindo. Então a projeção ela depende de uma série de fatores, inclusive do jogo de hoje. Então, jogo a jogo, Boris, respeitando a sua opinião, evidentemente a do Gleger, mas a minha, ela é muito, muito pé no chão. A situação é crítica e sair nesse momento, da onde o Guarani está, é muito complicado. E você falando da questão de que o Guarani pode chegar a 14. No máximo 14. O Avaí terminou, fez 18. E escapou. Aí tá ok. Aí vê se o Guarani não ganha esse jogo hoje. Fica com 11. Não é mais 4, são 7. Entendeu? Não, é isso que o CH está falando agora. Então a situação realmente é preocupante. Mas, né, independente aí do que aconteça no jogo, independente do que aconteça na estreia, de estratégia, de plataforma, daquilo que vai implantar o Alan Al, os jogadores é que precisam se mobilizar. Jogadores dentro do campo. Por que eu falo isso? Porque, mas o Castelão vai estar lotado, jogar lá em Fortaleza. Meu amigo, se os caras se fecharem, se mobilizarem, é 11 contra 11. É 11 contra 11, então dá para reverter. Agora, que a situação é complicada, Aliás, sobre reforços, o Guarani pelo menos não há sinalização de reforços para os próximos dias. Pode acontecer, mas tem um detalhe, o Guarani perdeu esse time, né? O último jogo foi contra o Brusque domingo passado, nem esse domingo, retrasado. Daí teve o início do trabalho do Alan Al durante toda a semana e o jogo de hoje.
Era o momento, evidentemente, para você trazer reforços, para que esses jogadores pudessem se adaptar, entrosamento, nova filosofia do treinador, e isso não acabou não ocorrendo. Talvez o Guarani não tenha uma outra janela tão grande assim, e não vai ter, pelo número de jogos, pela tabela, para que chegue jogador, porque o grande problema é esse, dos treinadores. Não temos tempo, o jogador não se adapta, o jogador não tem entrosamento, a gente precisa de tempo para trabalhar. Teve, e o Guarani contratou quantos reforços? Sabe qual que é o grande problema disso também, Boris? E assim, você vai ao mercado, por exemplo, o Pastana ligando para um jogador, tem um peso, claro. O grande problema é a campanha do Guarani. Para você conseguir aquele bate-papo de convencimento. Ô meu, vem aqui, mas viu, o cara olha na tabela, quantos pontos está o primeiro fora da zona? É a Chape, né? 19 Não, a pontos. Chape está dentro, né? Dentro, então era o Botafogo. 22 Botafogo. Então, são 11 pontos de diferença. Do Guarani para o primeiro fora da zona. Olha para você ver, olha, como será que deve ser o convencimento, CH? Porque se eu sou, olha, eu estou pensando como ex-jogador, como jogador, hein? O cara liga, viu, estou precisando aqui de um goleiro, você não quer vir aqui, Gleg? Dá uma olhada na tabela, dá uma olhada nos próximos jogos. O que custa 10 vai custar difícil. 20.